Olá, pessoas! Estou aqui com vocês novamente, Thiago Sagara, voltando da minha licença paternidade. Meu moleque veio ao mundo e agora eu vou trabalhar muito mais porque tem mais uma boca para sustentar, então vamos que vamos, tá? Hoje eu vou falar novidades de AWS com vocês, falar especificamente sobre novidades de networking, novidades de computing. Saíram muitas coisas aqui, saíram muitas coisas nos últimos 2 meses, né? Meio maio, meio junho ali, mas eu selecionei só algumas novidades para mostrar isso para vocês mais em detalhes, tá? Sem mais delongas, então, vamos para as novidades, tá? Vou começar primeiro com as novidades de networking aqui, e a primeira novidade é sobre o CloudFront. O CloudFront agora está suportando entradas de DNS HTTPS. Parece meio estranho isso, entrada HTTPS, o DNS por si só ele não tem especificamente uma entrada HTTPS, mas o lance aqui é que agora você consegue colocar ilhas de HTTPS dentro do Route 53, né, dentro da entrada DNS. Por que isso é interessante? Porque isso economiza um salto na requisição que você faz. Então imagine o seguinte, imagine que quando você vai fazer uma conexão dentro de um site ou dentro de algo que está atrás do CloudFront, antes dessa novidade, você fazia uma conexão com o CloudFront, você entrava do HTTPS, o CloudFront respondia para você falando, cara, estou utilizando o HTTP versão 3, por exemplo, HTTP 3. E aí você fazia outra requisição. Então você sempre acabava dando um salto a mais nessas requisições. Isso poderia, né, em sites que você depende muito de velocidade, poderia gerar um certo delay ali para você fazer as coisas. Vou falar aqui de um site que velocidade é muito importante. Por exemplo, você está usando o Tigrinho ou usando. Tigrinho nem sempre, mas usando Bet. Você está postando ali no mercado financeiro esportivo. Segundos que você faz ali de você entrar na operação podem fazer diferença. Então, esse tipo de velocidade na resposta acaba te ajudando bastante, tá? Hoje, com essa novidade, essa resposta já sai na primeira vez que você faz a conexão. Você faz a conexão e o próprio CloudFront via DNS já responde, cara, estou utilizando HTTP 2 ou estou utilizando HTTP 3. E aí você não tem essa necessidade de fazer um reprocessamento. Novidade interessante, você acaba ganhando ali em velocidade e experiência de usuário no final do dia, tá? Próxima novidade em The Network é falando sobre o ENA Express, tá? O ENA Express foi lançado pela AWS há algum tempo e a novidade é que ele já está suportando outras 120 instâncias. Primeiro, vou dar uma explicação do que é o ENA Express. O ENA Express é um drive de rede que todas as instâncias de EC2 possuem dentro da AWS. Qual que é a grande vantagem dele? Por que ele é Express? Ele tem um protocolo, ou uma feature, né? Um protocolo padrão, na verdade, proprietário da AWS chamado SRD, que é Scalable Reliable Datagram. Na prática, o que possivelmente a AWS está fazendo? Ela otimiza tanto o TCP e o UDP para deixar ele mais rápido. O que acontece isso quando você está utilizando uma ENA Express é que a sua largura de banda e a sua latência dentro da máquina acaba diminuindo, né? Então, na verdade, a largura de banda aumenta e a latência acaba diminuindo. Então você ganha ali saltos e velocidades importantes dentro desse 2 por conta desse protocolo dedicado, né? Esse protocolo proprietário da AWS. E a novidade é que você já está suportando ali mais 120 instâncias suportando esse tipo de drive, né? Esse tipo de interface, perfeito? Vamos para a próxima aqui, falando sobre o IPv6. IPv6 agora está suportando você colocar IPv6 em nomes públicos dentro da EC2. O que quer dizer isso? Quando você sobe uma EC2, vocês já perceberam que quando você sobe uma EC2 pública, ela recebe um IPv4 público. Esse IPv4 ele também tem uma entrada pública de DNS. Então, quando você está subindo esse 2, ele tem o IPv4, ele também tem uma entrada pública, onde você consegue conectar ali, dar um link, conectar e ele automaticamente abre a página HTTP. Então, a novidade aqui é que além desse IPv4, que antes era a entrada, ele já está suportando você fazer dual stack com IPv6. Então a entrada agora ela deixa de ser só IPv4, ela deixa de ser só uma entrada do tipo A para também ter uma entrada do tipo IPv6, que é o 4A ali, né? Então, ele ganha esse tipo de suporte, que é um movimento normal, né? Um movimento padrão que a AWS já estava fazendo desde o final de 2023 para migrar ou acelerar todo o processo de IPv6 dentro da infraestrutura dela. Não trouxe aqui, mas nos últimos 2 meses eu fiz a conta, aproximadamente 15 serviços começaram a suportar ou características, features começaram a suportar IPv6 dentro da AWS, tá? Então isso aqui é só mais um movimento provando que a AWS está cada vez mais ali focando e empurrando os clientes a utilizar IPv6, tá?
E a última novidade na parte de network é sobre o Route Server. Route Server eu não lembro se a gente lançou a novidade quando saiu em GA aqui dentro das novidades, mas é uma feature bem interessante que foi lançada para a AWS recentemente, tá? Basicamente, o que é Route Server, antes de explicar a novidade? O Router Server é a possibilidade de você, dentro da AWS, conseguir subir uma sessão de BGP sem necessariamente você precisar ter ou um Direct Connect ou um Transit Gateway, tá? Antes disso, você conseguia subir sessões BGP? Conseguiam, mas era muito mais complexo. O Route Server agora ele te dá a possibilidade de você ter várias sessões BGP que são on-premise ou com outras sessões ali de BGP e utilizar a capacidade de você fazer roteamento privado sem depender de um appliance. Então você não precisa necessariamente subir um ASR dentro do EC2 para você subir o BGP ou um Kagwa ou qualquer outro route server baseado em sistema operacional, né? Para você fazer isso. O FAR também faz esse tipo de habilidade, tá? Então agora com o route server você consegue subir o BGP ou um BFD. Na verdade, conseguir subir o BGP para você trabalhar com routers dinâmicas dentro do seu VPC. A novidade aqui é, antes disso, você não conseguia ter detalhes de logins todas as vezes que você está subindo. Então você não sabia, você só sabia se estava down ou up, né? Você só tinha a versão establishment ali, que é a opção 6 do BGP, ou seja, ela estabeleceu a sessão BGP, ou ela está 100% down. Ou você não tinha, se você estivesse usando o BFD para fazer esse controle de sessão, você também não tinha relatórios, né? Não tinha logs. Agora você já consegue importar esses logs e ver esses logs funcionando dentro da AWS, tá? E aí só mostrar para vocês na prática como que funciona, tá? O Route Server aqui, dentro do VPC, ele tá aqui no Route Server, que tá como new aqui. Eu já tinha criado um, mas vou criar outro com vocês. Só dar um create router, vou colocar aqui novidades route server, perfeito? Vou entrar com o número de BGP aqui, vou entrar com 11.4.32.55.44. Perfeito. Aqui que se ele vai habilitar a persistência de rotas, e eu vou deixar habilitado aqui, na verdade tem que colocar um tempo, vou deixar em 5 minutos. Vou dar um create router. Quando você cria o router aqui, ele é só tipo VGW, né? Ele só existe. Você ainda precisa fazer as associações. Então a primeira associação que a gente vai fazer, eu vou associar a dentro de uma VPC. Vou colocar na default aqui mesmo. E depois eu vou fazer a propagação. Propagação aqui é importante, tá? O que significa propagação? Significa que são as rotas que você vai divulgar da AWS para sua sessão BGP. Aqui, para quem conhece BGP, é o advertisement. Toda vez que você dá um enable propagation e você seleciona qualquer route table que você vai propagar, você está dando um advertisement dentro dessa route table. Tudo que tem dela, você está dando o advertisement. E aí você precisa criar um endpoint route server AWS. Perfeito? E escolher qual subnet vai fazer parte desse endpoint. Vou colocar essa sub 2 aqui, tá? Com o endpoint criado, a propagação criada, o route server criado, o que você vai fazer no final? Você vai criar o seu peer ali. Aqui vou colocar AWS to on-premises peer. Na prática aqui, para quem conhece de rede, o que você está fazendo? Esse cara aqui. E o endereço do meu peer, que vai ser o 200, 170, 201, 20, sei lá. Na prática, o que você está falando aqui, tá? Você está falando qual que é o peer que você vai se conectar. Então, o route server ele já tem o endereço dele que ele vai pegar da subnet e você vai conectar no peer do lado de lá. E aí você coloca o SN dele. Sei lá, 5533444099. E aqui você consegue escolher ali qual que é o Keep Alive, tá? Que ele tem o BGP do Keep Alive e o BFD. Possivelmente ele vai dar um erro aqui por conta do endpoint. Beleza, é porque ele está com inválido state. Mas aqui funciona, tá? Como não tem do outro lado o endpoint aqui, eu não configurei ele a parte de networking, basicamente o que você está fazendo é criando um other family dentro do BGP e fechando o BGP do outro lado. Feito isso, você já vai conseguir receber rotas do outro lado e divulgar rotas para frente. Muito boa solução para você conseguir, de uma maneira fácil, subir roteamento dinâmico dentro da AWS, tá? O que acaba ajudando muito se você está trabalhando dentro do on-premise. E aí vamos para a parte de computing, que tem várias novidades legais. A primeira delas é que o Auto-Scaling Grouping agora ele está suportando você filtrar o Describable Auto-Scaling Groups API. O que na prática isso quer dizer? Toda vez que você tinha um Auto-Scaling, você precisava consumir via API todas aquelas descrições que tem no Auto-Scaling, ele trazia todas as informações para você. Agora você consegue, dentro de uma tag, colocar o Auto-Describe false ali, e você pegar só o resumo
do que você está chamando na API. Imagina o seguinte, para dar um exemplo prático. Imagine que você está trabalhando com eventos e você precisa saber dentro de um evento específico, sei lá, no Summit. A AWS Summit, você precisa saber só onde o Summit é e quando vai ser. É isso, onde é e quando vai ser. Antes dessa novidade, o que você tinha que fazer? Você tinha que baixar um PDF que tinha onde o Summit vai ser, onde e quando ele vai ser, quem são os palestrantes, quais são as palestras, quem são os caras. Então você baixava um PDF ali de 3 megas e você precisava acessar uma informação que custa 1 mega. Perfeito? Na prática, com isso aqui agora, você só vai perguntar onde fica e ele já vai te responder. Por que isso é interessante? Sobretudo se você estiver criando dashboard, ou se você trabalhando com DevOps, a resposta da API vai ser bem mais rápida. Então, em vez de você ter um delay de 300 milissegundos, você vai ter um delay de pouco mais de 4 milissegundos na resposta. Então, te ganha agilidade para você ou criar dashboards automáticos ali para dar o refresh mais rápido, ou você ganhar largura de banda e velocidade nas respostas com desenvolvimento. Perfeito? E aí, os próximos aqui são serviços que a AWS está lançando, são serviços novos. Eu não trouxe nenhuma novidade de tipo atualização de família, mas aqui eu trouxe uma novidade bem interessante que é do PCS, tá? O que é o PCS? Que é o Parallel Computing Service. Ele é um serviço baseado no Slurm, que é uma feature, né, uma característica aberta ali para você fazer gerenciamento de HPCs, que é High Performance Computing. Qual que é a novidade aqui? Que agora está disponível dentro das regiões de Gov e Cloud. Aqui o importante não é no Gov e Cloud, é assim no serviço, tá? Por que o serviço é importante? O PCS ele é um serviço gerenciado da AWS que por trás utiliza o Slurm. E nem sei como pronunciar isso, Slurm, eu acho que é isso, whatever. Mas o Slurm ele é uma ferramenta para gerenciar HPC. Qual que é a vantagem? Se você, e dando um exemplo prático, imagine que, falando de governo, o governo dos Estados Unidos, por exemplo, precisa rodar um estudo, uma simulação para saber se, sei lá, o Katrina vai atingir, qual que é o tamanho que ele vai rolar agora dentro da temporada de furacões, perfeito? Então ele precisa rodar uma simulação meteorológica disso, e isso consome muito de processamento. Antes dessa novidade, antes desse serviço ser lançado, o próprio governo precisaria customizar e gerenciar toda essa parte do HPC, do gerenciamento, e lançar os nós. Com esse serviço, você consegue fazer isso de forma automática. Então, ele consegue lançar 200 nós, por exemplo, automaticamente em poucos minutos, 100% configurado. Você não precisa esperar, né? Você não precisa configurar toda a parte do back-end ali. O serviço já fica disponível para você. Eu dei exemplos ali de metrologias dentro do governo, mas o serviço está lançado em outras regiões. Você pode usar, por exemplo, para biomedicina. Então, você precisa identificar um genoma e fazer simulações e análise de genoma que demandam de muito processamento de dados. Você conseguiria fazer isso com PCS de forma rápida e direta, sem problemas, tá? E ainda falando em Launch, aqui não é Launch específico, não entrou em GA, mas é um preview do Amazon EVS. O que é o EVS? É o Elastic VMware Service. Aqui é a resposta direta da AWS para aquilo que a VMware fez no ano passado, que foi o quê? Aumentar o licenciamento de todo mundo que tinha VMware. Em alguns casos chegou em aumento de 40 vezes o que o cara estava pagando. Então o cara ele pagou $1.000 numa licença e no próximo perpétua, né? E na próxima renovação de licença ele estava pagando $40.000, que fica totalmente inviável para qualquer negócio, um aumento desse tipo. Aqui o que a AWS fez? Ela lançou um serviço que, se você estiver usando o VMware, o EVS foi lançado no Reinvent do ano passado. Se você estiver usando o VMware, você consegue utilizar a sua capacidade de portabilidade de licença com o VCF, que é o VCF, que é o foundation ali da VMware, né? Você consegue usar esse tipo de licença e trazer todo o seu workload do VCS para dentro da AWS, rodando dentro da sua VPC. Como você fazia isso antes? Só com VMC. VMC é um serviço da VMware que utiliza a AWS por trás. Agora, se você está usando o VMC, você pode migrar o seu VMC, boa parte dos workloads, para dentro da AWS com VVS 100% ali com licenciamento mais brando, né? Você não vai pagar 40 vezes o seu licenciamento. Então, se você está usando o VMC, possivelmente migrar para o EVS vai ficar muito mais barato e muito melhor, tá? E essa é a novidade, 100% AWS. E por fim, as duas últimas aqui que eu vou falar com vocês é que agora o CloudWatch Agents ele já está suportando um detalhe maior dentro do EBS. Você tinha métricas de I/O, métricas de performance, métricas de disco, agora você tem métricas de fila dentro por exemplo, fila dentro do EBS, tá? O que é bem interessante. E a última novidade para fechar aqui com vocês é que a AWS lançou um GA, ou seja, já está disponível para todo mundo, o Investigation dentro do CloudWatch. E isso aqui
é fantástico. O que isso quer dizer, tá? Explicando. Antes, essa novidade ela foi lançada dentro do developer da AWS, mas agora ela trouxe para dentro do CloudWatch. O que é isso daqui? Se vocês entrarem dentro do CloudWatch, vocês vão ver que aqui do lado tem o AI Operation. E dentro do AI Operation tem essas investigações. O que essas investigações são na prática? Você consegue vincular, cara, isso é fantástico. Você consegue vincular log group, métricas e alarmes do CloudWatch para ele por trás utilizar uma LLM do Bedrock para investigar e fazer correlações desses logs, desse alarme e falar para você onde é o problema. Então, mostrando aqui, por exemplo, um try sample para vocês entenderem, tá? Aqui é um exemplo, vou mostrar para vocês como funciona na prática, mas você consegue colocar notas dentro desses exemplos, então ele tem vários, beleza, ele coloca vários eventos do que aconteceram na investigação, então, ó, cara, teve uma investigação aqui e ele estava 100% utilizado, ele estava em falha e depois ele caiu, né? A disponibilidade acabou ficando fora. Então aqui a disponibilidade ela estava 100% e aqui a disponibilidade acabou ficando baixa, né? Por conta de todas as falhas que eles tiveram. Então você coloca isso dentro da investigação. Beleza, coloquei isso. Depois eu coloquei, cara, teve log group também. Teve vários log groups aqui dentro do grupo. Colocou isso dentro da investigação. E aí, automaticamente, o que a ferramenta vai fazer? Ela vai definir uma hipótese. Cara, eu acho que a hipótese baseada no que você está me colocando é que o DynamoDB, a tabela do DynamoDB, ela teve várias falhas, etc e tal. Então, ele vai desenvolver, baseado em inteligência artificial, toda a análise e todas as evidências que você precisa para chegar dentro da causa raiz. Cara, beleza. Tem mais alguma coisa? Tem. Eu posso colocar uma nota aqui falando... Falei com o time de DBA e de fato tivemos alterações na procedure dentro do banco. Você coloca a nota. Então, no final, ele vai te ajudar a escrever a sua RCR, a sua RCA, de todo o problema de uma maneira muito mais eficiente, né? Todo o processamento de dados, aquela parte mais intensa de você fazer, o CloudWatch acaba fazendo para você. Melhor, tá? Isso tá de graça, não tem custo nenhum. Então você pode utilizar na sequência aqui de começar a fazer as utilizações. Beleza? E era isso, gente. Essas são as novidades de Computing Networking. Então, se você caiu aqui de gaiato, não sabe o que é isso, todos os meses a gente fala sobre novidades da AWS. Esse aqui é um pedaço de alguns serviços da AWS e no decorrer da semana, no decorrer das semanas, no decorrer dos meses, a gente vai lançando outras novidades aqui para vocês. Thiago Sagara falando com vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente tenta responder o mais rápido possível ou chama a gente aqui nas redes sociais que a gente ajuda vocês também. Cheiro no subaco!